Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar um novo módulo aqui do curso de Química Geral e nós vamos falar sobre eletroquímica. Bom, o que a gente vai estudar em eletroquímica? A aula de hoje é uma aula introdutória, eu vou relembrar alguns conceitos que vocês aprenderam inclusive no ensino médio, para nas aulas seguintes aplicarmos o que nós já aprendemos aqui, principalmente no que diz respeito à termodinâmica. Porque embora a gente estude termodinâmica e eletroquímica como sendo dois blocos distintos, eletroquímica, assim como o equilíbrio químico, fazem parte de termodinâmica também. Bom, então o que é a eletroquímica? A gente pode dizer que é a parte da termodinâmica que trata das reações capazes de produzir corrente elétrica ou das reações que, para ocorrerem, necessitam de corrente elétrica. Então, a eletroquímica ela trabalha em duas grandes vertentes. Uma são as reações que produzem corrente elétrica e outras que são as reações que, para ocorrerem, é necessária uma fonte externa de energia elétrica. E aí, para que eu tenha ou a produção da energia elétrica ou a reação química ocorrendo, eu preciso de um dispositivo que eu chamo de célula eletroquímica. A célula eletroquímica pode ser um Becker, por exemplo, com 2 eletrodos. A célula eletroquímica nada mais é do que o local onde vai ocorrer a reação, seja de forma espontânea ou não espontânea. E a célula eletroquímica pode ser subdividida em 2 tipos de células. A chamada célula voltaica ou galvânica, ou ainda chamadas de pilhas, que são as células eletroquímicas que produzem corrente elétrica a partir de uma reação química. É um processo espontâneo, eu tenho uma reação química ocorrendo a partir dela, eu terei, por exemplo, a geração de corrente elétrica. É o que acontece com as pilhas comerciais. Aquela pilha comercial nada mais é do que um dispositivo onde será gerado corrente elétrica a partir de uma reação química. Por outro lado, nós temos as chamadas células eletrolíticas. E a célula eletrolítica vai ser exatamente o contrário. Vai ser o dispositivo onde a reação química vai ocorrer a partir de uma corrente elétrica externa. Então nós vamos estudar ao longo do curso as células galvânicas ou voltaicas e as células eletrolíticas. Boa parte do que a gente vai estudar vai ser focado em células galvânicas, mas teremos também algumas aulas focadas em células eletrolíticas. E o que tem em comum entre as células galvânicas e as células eletrolíticas? Ou seja, o que há em comum em toda célula eletroquímica? Uma célula eletroquímica sempre vai ocorrer uma reação de oxirredução. E vocês devem se lembrar que uma reação de oxirredução é uma reação onde existe o fluxo de elétrons. E é exatamente esse fluxo de elétrons que vai permitir que a corrente elétrica seja produzida, no caso de uma célula galvânica, ou que a reação ocorra no caso de uma célula eletroquímica. O tipo de reação, portanto, que ocorre na eletroquímica são as reações de oxirredução. E essas reações são caracterizadas pelo fluxo de elétrons. Essa é a definição de uma reação de oxirredução. A gente pode identificar uma reação de oxirredução através da variação do NOx, do número de oxidação. Só que essa não deveria ser a definição de uma reação de oxirredução. A variação do NOx é uma consequência do fluxo de elétrons. O que caracteriza uma reação de oxirredução é o fluxo eletrônico. E, por exemplo, nós temos aqui essa reação zinco em uma solução de sulfato de cobre. O produto dessa reação é cobre metálico e sulfato de zinco. Nessa reação ocorreu a variação do número de oxidação. Como que eu sei disso? Aqui nós temos o zinco com NOx zero, afinal ele é uma substância pura. E aqui o zinco tem NOx mais 2, porque ele está ligado ao sulfato, e o sulfato tem NOx menos 2. Bom, todo o sulfato, só para deixar claro, o S e os 4 oxigênios. Aqui nós temos o cobre com NOx mais 2, pelo mesmo motivo, porque o sulfato como um todo tem NOx menos 2. E o cobre aqui tem NOx zero. O sulfato permaneceu com a mesma carga e seus átomos apresentam o mesmo número de oxidação. Só que o zinco teve o número de oxidação alterado, foi aumentado, saiu de 0 para mais 2. Enquanto o cobre teve o número de oxidação diminuído, saiu de mais 2 e foi para 0.
Então, esse é um exemplo de uma reação de óxido-redução. Essa reação pode ser utilizada para gerar corrente elétrica. Agora nós temos aqui uma outra reação, onde nós temos o cloreto de cálcio reagindo com o sulfato de cobre, formando o cloreto de cobre e o sulfato de cálcio. A reação ocorre, mas notem a variação de NOx. O cálcio aqui é mais 2 e ele vem aqui para mais 2. O cobre aqui é mais 2 e ele continua como mais 2. Na verdade, não houve variação de NOx. Então, essa segunda reação não é uma reação de óxido-redução. Essa reação, portanto, não é capaz de gerar corrente elétrica. E aí, lá no ensino médio, vocês aprenderam que esse padrão de reação é o que nós chamamos de simples troca, enquanto o segundo de dupla troca. Toda reação de simples troca pode ser classificada como uma reação de óxido-redução. Então, você olhou a reação e identificou como sendo de simples troca, ela com certeza será de óxido-redução. É muito comum nós representarmos as reações de óxido-redução na forma de semi-reação ou meia-reação. Significa pegar uma reação de óxido-redução e dividi-la em dois grupos, a reação de oxidação e a reação de redução. Então, nós temos aqui a chamada reação de oxidação. O que é a oxidação? A oxidação é a reação onde existe a doação ou perda de elétrons. Então, aquela determinada espécie vai perder elétrons, nós dizemos que ela está oxidando. E isso vai ser caracterizado sempre pelo aumento do número de oxidação. Afinal, se ela está perdendo elétrons, ela está ficando mais positiva e, portanto, o seu NOx vai aumentar. Nós temos aqui, por exemplo, essa semi-reação de oxidação do zinco. O zinco metálico está perdendo 2 elétrons e nós temos aqui a formação do zinco 2+. O número de oxidação do zinco aumentou porque ele está perdendo elétrons. Ao perder elétrons, ele fica mais positivo. Nós temos, portanto, agora mais prótons do que elétrons. Outro exemplo é a reação de oxidação do sódio. O sódio está perdendo um elétron e formando o cátion sódio+. E, pessoal, no geral, os metais têm uma tendência muito forte a se oxidar. Eles perdem elétrons com muita facilidade. Mais à frente veremos o porquê disso. Mas isso não é uma exclusividade dos metais. Os metais como um todo tendem a oxidar. Mas temos moléculas, por exemplo, ou mesmo ânions, que acabam oxidando. Por outro lado, nós temos as reações de redução. Uma reação de redução é o contrário da reação de oxidação. Enquanto que a reação de oxidação é a perda de elétrons, a reação de redução é o ganho de elétrons. E, consequentemente, como a espécie ganha elétrons, ela está ganhando carga negativa. Então, o seu NOx vai ficar mais negativo. Nós teremos, portanto, uma redução do NOx, uma redução do número de oxidação. Nós temos aqui, por exemplo, o flúor ganhando 2 elétrons e formando 2 íons fluoreto, ou o H+, 2H+, recebendo 2 elétrons, reduzindo a H2. No geral, os halogênios F2, Cl2, Br2 e 2 têm uma tendência muito forte a se reduzir e formar o ânion, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Os ametais como um todo têm essa tendência, mas não é exclusividade dos ametais. Nós temos, por exemplo, cátions que podem reduzir, por exemplo, aqui o H+. Bom, de onde vem esse nome de oxidação e redução? Isso é uma questão histórica. Basicamente, essas reações estavam associadas à reação com o oxigênio. Então, quando nós tínhamos um metal e aquecíamos esse metal junto com o oxigênio, ele oxidava. O oxigênio, então, entraria na composição junto com esse metal e formaria um óxido. Como o oxigênio é muito eletronegativo, ele retira elétrons do metal. Então, o metal teria o seu NOx aumentado. Então, a reação com o oxigênio levaria sempre ao aumento do NOx do metal, a perda de elétrons por parte do metal. Então, o nome oxidação, literalmente reação com oxigênio, estava associado então à perda de elétrons. Hoje, oxidação é bem mais amplo, não precisa ser reação com oxigênio. Por exemplo, essas duas aqui são reações de oxidação e não necessariamente precisamos de oxigênio para que elas ocorram. E aí, o nome redução está associado à redução aparente da massa do sólido.
Um óxido ele tem uma massa maior, uma quantidade de massa maior do que o metal. Afinal, o óxido é o metal mais o oxigênio. Então ele passou por um processo de redução. Eu olhei ali para a massa daquele sólido ali formado, ela está menor, ela está reduzida. Então por isso vem a ideia de redução. E para ocorrer essa redução da massa, ou seja, o metal ser restituído, ele teve que ganhar elétrons que foram anteriormente perdidos para o oxigênio. E hoje, uma reação de redução nada tem a ver com a perda de oxigênio. O significado de uma reação de redução é o ganho de elétrons. Todas essas reações que eu mostrei aqui são chamadas semi-reações. Elas não existem sozinhas. É uma forma da gente representar para facilitar a nossa vida. Qualquer reação de oxidação não ocorre sozinha. Obrigatoriamente, ela vai vir acompanhada de uma reação de redução. Porque se uma espécie perde elétrons, outra espécie tem que ganhar esses elétrons. Ficou claro isso? Isso aqui é bem básico, vocês aprenderam lá no ensino médio, mas vamos avançar um pouco mais, vamos ver um outro conceito. Vamos pegar aqui uma determinada reação. Essa é uma reação de redução até que bem complexa. Nós temos aqui o íon permanganato na presença de 8H+, com 5 elétrons, reduzindo para manganês 2+, e água. Por outro lado, nós temos aqui uma reação de oxidação do ferro. Ferro metálico, formando ferro 2+, mais 2 elétrons. Essa daqui é semi-reação de redução, essa é semi-reação de oxidação, e qual seria a reação global? Para escrever a reação global de uma reação de oxirredução, a gente deve primeiro igualar o número de elétrons. E para igualar o número de elétrons, nós podemos multiplicar a reação de cima pelo número de elétrons da reação de baixo e vice-versa. Então eu vou pegar essa primeira reação aqui e vou multiplicar toda a reação por 2, que é o número de elétrons da reação de baixo. E vou pegar toda a reação de baixo e vou multiplicar por 5, que é o número de elétrons da reação de cima. Isso vai me dar, no caso da primeira reação, 2 permanganatos mais 16H+, mais 10 elétrons, 2 manganês 2+, e 8 águas. Eu multipliquei toda a reação por 2. Quando eu multiplico toda a reação de baixo por 5, eu tenho 5 átomos de ferro, dando 5 íons ferro 2+, mais 10 elétrons. Eu estou falando de átomos, estou falando de íons, mas na verdade são mols. 5 mols de ferro, dando 5 mols de ferro 2+, mais 10 mols de elétrons. Notem que agora o número de elétrons em cima é o mesmo número de elétrons de baixo. Nós podemos cancelar o número de elétrons e somar a reação. E essa, portanto, é a reação global. Nota uma coisa interessante. O manganês aqui do permanganato tem NOx mais 7. E ele vai para NOx mais 2. Ele está reduzindo. Por outro lado, o ferro tem NOx 0 e vai para NOx mais 2. Ele está oxidando. Se uma espécie está reduzindo, no caso o manganês, ao ele reduzir, ele provoca a oxidação alheia. Então, ele é chamado de agente oxidante. O agente oxidante é a espécie que reduz, porque quando ela reduz, ela provoca a oxidação da outra espécie. O ferro, por sua vez, está oxidando, e ao ele oxidar, ele provoca a redução do manganês, do permanganato, indo para manganês 2. Então, quando uma espécie oxida, nós chamamos de agente redutor. Então, a ideia é o contrário. O agente oxidante é o que reduz e o agente redutor é o que oxida. São dois conceitos muito importantes que nós utilizaremos ao longo do curso. Às vezes, a gente pode chamar de apenas oxidante ou redutor. Um oxidante é a espécie que está reduzindo. O redutor é a espécie que está oxidando. De onde eu tirei essas equações? Essas semi-reações, elas estão presentes em várias tabelas, vários livros, que são chamadas tabelas de potencial de redução. O significado do potencial nós falaremos mais à frente, mas nós temos várias reações já tabeladas, todas elas na forma de redução. Se eu quiser saber a reação de oxidação, basta inverter a reação. Essa é uma tabela pequena, nos apêndices dos livros temos tabelas bem maiores, e ali nós temos várias reações, ou melhor, várias semi-reações já tabeladas. Basta então copiar essas semi-reações e igualar o número de elétrons para termos a reação global.
No entanto, existe uma forma muito mais poderosa, vamos dizer assim, da gente determinar a semi-reação. Existe um método chamado método do íon elétron que permite você balancear semi-reações sem precisar olhar a tabela. Então, se eu não sei utilizar esse método, por exemplo, eu tenho que pegar uma tabela e ver a reação. E se eu não tiver a tabela, eu não sei como fazer a reação. Mas tem como a gente balancear, é um método, inclusive, muito importante, muito útil para o seu curso de graduação. Eu tenho uma aula gravada sobre o método íon elétron no meu canal, na Universidade da Química, uma das mega aulas ali presentes, mas na próxima aula nós falaremos sobre o método íon elétron, então teremos uma aula exclusiva aqui para o curso. Então, o tema da próxima aula é aprender a balancear essas reações, chegar à conclusão de cada uma dessas reações, óbvio, né? Não cada uma em si, mas as ferramentas para chegar a cada uma delas, utilizando apenas conhecimento de química, sem estar preso, sem ter que consultar sempre as tabelas dos livros ou uma tabela na internet.